meus amigos, olá, minhas amigas. Sou eu aqui novamente, o João Paulo, JP. Novamente na minha posição aqui de Cicerone. Nosso último podcast a gente deu uma invertida aqui, a gente virou comentarista. E eu te juro que eu senti falta, eu gosto mesmo de comandar os trabalhos. Essa posição de comentarista eu deixo pro Sábio, nosso co-host aqui. Obrigado, brother. Falou pra galera aí, Sábio. Boa noite, pessoal, um prazer. E hoje a gente está diante de estrelas da medicina. Nossa, gente. Pessoas chiques, bem vestidas. Seu botox está em dia, JP? A gente não tinha nem Ei, roupa pra poder vir aqui JP, no isso aí era podcast. da época, entendeu? Agora, da época da rádio, não vem com essa não, hein? E a gente trouxe vocês aqui para conversar sobre o posicionamento médico das redes sociais, a evolução da propaganda médica e como o nosso conselho de classe deliberou o que é ético nesses quesitos. A gente chamou aqui, está aqui conosco a doutora Gabriela Valadão, cirurgiã plástico da cidade, e a doutora Tassiana Moura, dermatologista e conselheira do CRM, querendo ela ou não. Tic-tac. E a gente vai conversar sobre essas coisas, né? Assim, a gente sabe que atualizar normas, atualizar recomendações, até mesmo leis, é uma coisa normal na evolução da sociedade, né? A gente não tem como ficar ainda engessado em coisas que foram evoluindo, né? E é uma grande bobagem a gente achar que a gente vai ficar vivendo da glória do passado, né? A gente não tem condição. E então, sabe, o CFM liberou, e depois que a gente descobriu que na verdade liberou, mas ainda não está valendo, né, Tassiana? Exatamente, só a partir de março, né? Foi liberado agora 13 de setembro e tem 180 dias para entrar em vigor, que é para todo mundo se preparar. Que seria nas nossas contas aqui em março, né? Em março. Essa resolução 2336 é uma resolução do CFM que fala sobre isso, sobre o que vai normatizar a propaganda e a publicidade médica. E eu não sabia nem que existia diferença entre essas coisas. Para mim era tudo a mesma coisa. Tu sabe a diferença, sabe? O que é a publicidade, o que é a propaganda? Para mim era tudo a mesma coisa. Eu sei. Mas Diz veja aí. só, quando a gente fala de publicidade e propaganda, todo mundo achava que era a mesma coisa. Eu achava que era a mesma coisa. A publicidade, a linha tênue é a parte física, né? Você tem uma clínica, você olha, eu tenho minha clínica, tem esse aparelho novo, a gente até brincou que na dermato, na cirurgia plástica, os aparelhos têm todos os nomes de deuses gregos, Morfeus, ou então do Exterminador do Futuro, T-1000, D-1000, não sei o que, uma coisa assim, tudo maluco. Tudo né? tem nomes muito chamativos, no mínimo chamativos. Isso é publicidade, né? Clássica, publicidade daquilo que você tem, né? E a propaganda é aquilo que você faz, né? Olha, minha habilidade maravilhosa como cosmiatra, como dermatologista. Entendi. A minha mãozinha aqui, ó, não traçou a minha mãozinha. A sua mão maravilhosa. Até porque, vamos só fazer um adendo aqui, não adianta você ter a melhor máquina se não tiver a pessoa para operar. A Ferrari sem o Schumacher não rola. Na Tassiana falou tudo aí mesmo. Então, essa diferença ficou bem clara, né? Então, publicidade é quando a gente está falando da parte física, no caso, basicamente daquilo que você tem a oferecer, que não é aquilo que você faz, né? Que você bota para fora, que você atua. Não são só as mãos do business. E a propaganda é a nossa formação. Exato, é o que você atua. Olha, imagina o JP fazendo um 3D, obstétrico, dizendo... Olha aqui como é que eu faço meu 3D maravilhoso, esse bebê sorriu na hora, entendeu? Isso aí não é publicidade, é propaganda. Agora, Jair, ele não pode colocar lá no dele, eu descubro o sexo como ninguém. Ninguém consegue fazer isso, meu então diploma também não pode. Aqui. Pois eu já ia começar... Rapaz, eu descobri um sexo ontem com 9 semanas, pô. Ultrassom. Sério? Tu descobriu o sexo com 9 semanas? Eu falei que ia ser tal coisa e fizeram a sexagem, deu certinho. Foi o chute. Tá vendo? Tá vendo? E Gabriela, muita coisa mudou nessa resolução. Isso é fato, né? Assim, foi uma coisa... Foi da água pro vinho, tu achou? Na verdade, falando de medicina, sim. Sim, né? Porque a gente passou muito tempo engessado. Muito tempo com essa normativa. Se a gente poder fazer praticamente nada. Até paciente que tirar foto com você era proibido. Não pode tirar foto em lugar nenhum, nem com o paciente. Se o paciente tirar a foto, tu não podia repostar. Nada. Não podia nem tirar foto dentro do teu ambiente de trabalho. Era muito rígida com a gente, né? Eu acho, né? Muito. E a gente vê os nossos colegas, principalmente os colegas não médicos, era tudo liberado. Porque eles não têm uma regulação específica para eles, né? Então era tudo possível para eles e para nada de nada, justamente, né? Eles podiam tudo, era como se a gente que tem uma formação médica, que tem tantos anos de estudo, que tem residência, que faz prova, que se acaba de estudar, não poder mostrar o nosso trabalho,
Mas as outras áreas, as outras pessoas da área da saúde, sim. Então, a gente às vezes até fazia, mas fazia com medo. Com medo de ser, aquela coisa mais ter presa, ter alguma repercussão. A gente se fazia de doido, né? Eu vou fazer aqui enquanto ninguém tá me vendo. Aqui na surdina e tal, posta aquela coisa. Vocês lembram antigamente, antes da primeira resolução? Vocês lembram? O programa tem uma resolução de 2011, né? A gente era pequeno. O programa do Gugu, que ele apareciam cirurgiões plásticos que faziam lá dos Estados Unidos as primeiras próteses. Aí o cara fazia antes e depois, quando ainda não era bem regulado. Essa coisa lá nos Estados Unidos é bem diferente. É bem diferente. Lá, amiga, reality é tudo de todo lá. A gente vê pelos próprios programas. Porque, por exemplo, cosmiatria lá é um curso. Eles chamam de injetores, né? Você não é o médico, você é o injetor. Você pode ter enfermeiro injetor. Sim. Eles chamam um enfermeiro que faz botox, que faz ácido hialurônico e tal. Eles deixam um padrão, né? E aí ele já segue mais ou menos aquele padrão. Aqui na glabela você usa tantas unidades, aqui você usa isso. Então já faz aquele... Eles fazem assim... Aquela receitinha de bolo, né? E pra eles funciona do jeito maluco lá deles, que eles conseguem regular isso aí. A diferença pra nós é que lá no programa do Google, antigamente, houve uma regulação logo depois. Porque tinha muito antes e depois, né? Antes e depois. E as fotos eram manipuladas. Sim. Que era outro problema, que essa resolução até contemplou. Sim. Só ele está te proibindo de manipular foto. Não pode dar uma luz escura na foto do antes e uma luz super clara ou então brilhosa na foto do depois. Comparar o antes sem maquiagem, o depois com maquiagem. Com maquiagem, posição também. Triste, até a pessoa tá triste na hora, né? E aí depois a pessoa tá feliz, o tá triste porque a doutora deu o orçamento, né? A doutora deu o orçamento, ela ficou triste, aí depois que ela viu o resultado que deu certo, ela ficou feliz. Teve uma época que teve muito dermatologista, cirurgião plástico postando justamente isso, o quanto é fácil manipular uma foto. Sim. Né? Então, assim, é muito fácil. Então, o pessoal até mostrando, os próprios médicos mostrando, sem ter feito nada. Esse aqui é meu depois. O que é que eu fiz? Nada, não fiz nada. Exatamente. Mas uma coisa que não mudou nessa resolução é que o médico ele tem que deixar bem exposto, em tudo que é publicidade ou propaganda que seja, tem que deixar bem exposto o seu número de registro do CRM e o seu RQE, caso ele seja um especialista, né? Então, assim, e o que é especialidade, o que o CFM considera especialista? É aquele que fez residência médica ou aquele que fez a prova de título de especialista da sua respectiva sociedade? Tudo fora disso não é especialista, então o colega infelizmente não pode colocar aquele especialista não só isso, ele tem que colocar que ele é não especialista. Eles fizeram isso justamente. Mesmo. Ele pode dizer até que atua em tal área, não especialista. Pós-graduação em dermatologia, vírgula, não especialista. Essa é uma coisa que é interessante, mas que não vai rolar, vocês sabem, né? Ninguém vai botar não especialista no seu Instagram. O que acontece é que eles estão tirando dermatologia. E aí eles estão botando... Eles estão médico. Porque na resolução também fala, você tem que colocar, independente de colocar dermatologista, tem que colocar médico, dermatologista e continuar, né? Colocar o CRM. Justamente. E uma coisa assim que eu também achei interessante é que aqui ele cita, muita gente usa o perfil pessoal e profissional o mesmo. Então, mesmo que você não especifique que aquele é seu perfil profissional, se você fizer alguma postagem profissional ali, já caracteriza como profissional. Sim, e tem que ter o CRM, tem que ter o RQE. E eu não sei como é que vai ser isso, João Paulo, a questão realmente da fiscalização, porque se a gente for levar ao pé da letra, até story, reels, teria que ter. Tudo tem que ter o nosso CRM e RQE. E a gente sabe que assim, no dia a dia da nossa correria, algumas vezes a gente consegue tirar uma foto para conseguir fazer uma postagem, ainda mais colocar tudo isso, né? Então a gente não sabe como é que seria isso, porque ele fala que até nos stories... tem que contemplar em cada peça, em cada arte, que ver. Tem que vir. Mas ele fala que até nas artes temporárias, né? Isso que ele fala, que são os stories, né? Que temporários. Mas isso aí vai ser fácil de resolver. Todo mundo vai botar marca d'água nos seus stories. Já tem uma isso, marca d'água com um cantinho lá, doutora Gabriela, Baladão. É uma coisa que a gente precisa... Que é bem no cantinho aqui embaixo, tá resolvido. Se adaptar, né? Nós temos até massa para se adaptar. Tic-tac, Mas eu, por exemplo,
costumo fazer coisas profissionais dentro do meu Instagram, que é basicamente pessoal, e eu não tenho esse cuidado todo de ver se toda coisa que eu publico tá lá meu CRM. Pois é, a partir de agora a gente vai ter que começar. Eu também não coloco isso, até porque como tem lá na bio, né? Mas aí o que eles falam é que se você postar, se alguém compartilhar e tudo, a pessoa não vai ter acesso àquilo. Né? Então, mas essa frasezinha não especialista, eu acho que não vai colar. Não, é muito difícil, ninguém vai colocar. Não, eu acho que eles eles vão encarar como depreciativo, né? Pois porque vai ser uma coisa que vai meio depor contra si próprio. Senão, como é que ele é dermatologista? Ele não é especialista. E para o leigo é difícil entender essa diferença de quem fez residência, de quem fez pós-graduação. É difícil para eles, a gente tem que entender. Pra gente é uma coisa meio óbvia, mas para eles não é tanto, né? Então, você tem ideia? Tá procurando o profissional. Né? Eu fiz ultrassom de uma paciente que era um Doppler de membros inferiores. Caiu assim, Doppler de membros inferiores na minha agenda. Eu faço muito Doppler também. Aí quando eu cheguei, a paciente estava com as pernas assim, uma mancha branca que vinha da coxa até a panturrilha, dos dois lados. Aí eu olhei e digo, por que você está fazendo esse exame hoje? Aí ela disse assim, olha, doutor, eu fiz uma coisa e eu tenho muita vergonha do que eu fiz. Eu disse, e o que foi que você fez? Eu e uma amiga, a gente achou no Mercado Livre um negócio chamado Aqualift. Aqualift é óleo, é um óleo, basicamente, que não é absorvido. E a paciente queria aumentar a panturrilha. E ela comprou junto com a amiga no Mercado Livre. O produto está fora de circulação já há muito tempo. Há muito tempo. E aí ela injetou. Ela própria. Ela é a amiga. Ela própria. Ela é a amiga. Aí ela injetou. A panturrilha até cresceu, porque é um troço que não é absorvível. Dá volume. Deu volume. Só que deformou, porque é um óleo, né? E ele fez assim, ó. A panturrilha ficou toda ondulada. Ela achou esquisito. Aí, ó o degrau. Aí ela disse, não, eu fui num cara que era especialista em estética. Depois que ela fez essa cagada. Aí ele disse assim, vamos resolver. Aí aplicou um corticoide. Em cada panturrilha bilateral. Aí fez uma discromia, a perna ficou branca, ficou mancha horrorosa, branca, ó, pirâmide. Primeiro eu falei, isso aí é a cascata da iatrogenia. Cascata um colega até falou, disse, olha, vai ser um trabalho publicado na revista. Disse, que revista é essa? Iatrogênica. Essa revista ia bombar. Aí beleza, aí ela fez isso aí, fez uma discromia ampla. Aí ela chegou pra mim e disse assim, doutor, você não tem nenhum amigo assim pra recomendar? Para resolver isso aqui, eu disse, olha, eu tenho um pessoal que eu conheço aí que é bom, mas eu não sei se eles vão querer mexer nisso aí, não, né? Então, porque é uma das coisas mais difíceis você pegar a bobagem que o outro fez. Que é essa questão do não médico, né? Voltando para o não médico, né? Porque você, olha, o fulano fez, não era médico, e deu problema, e agora essa pessoa que não é médico, que deu problema, ela não vai assumir o abacaxi. E todo mundo faz suas bobagens, né? A medicina não é exata. E uma parte quando você diz assim, fulano é especialista, você espera que a pessoa compra o ciclo completo, resolver a complicação, que é mais importante. Tem que, deu ruim, aconteceu ruim. Exatamente. O problema é meu, vamos resolver. Sim, tem que estar junto até o finalzinho da história. Aí é que entra a história do especialista, né? Então, o que é? Se você se intitula especialista em algo, tu tem que saber resolver a bronca. Desde o procedimento até a sua complicação, até o pós, né? Então, assim, Tassiana é dermato de formação. Então, eu tenho certeza que qualquer coisa que acontecer dentro da cosmetria, ela vai saber resolver. E assim como eu, como cirurgiã plástica. Então, o que eu recebo muito hoje? Muita complicação de outras áreas que justamente sabem fazer e não sabem resolver. Pois é. Isso é muito injusto até, né? Totalmente. Porque... E às vezes é porque é um sabe fazer ali incompleto, né? Sim. Porque é um negócio que se sair um pouquinho e às vezes se assim, sair né, um pouquinho gente, do negócio. a gente sabe assim a importância da residência médica para o médico. Sim. Então a gente sabe como é que mudou, né? E eu digo, gente, a ignorância é uma virtude, porque quando você não sabe, você acha que pode tudo certo. A partir do momento que você tem conhecimento, você tem medo. Porque você sabe que pode complicar. Claro. Então você vai ter muito mais cautela. E assim, gente, a gente fica muito engessado. E a complicação é inevitável. É inevitável. Para quem faz procedimento. É estatístico. Vai ter, eventualmente vai aparecer. Exatamente. Faz parte da estatística. A questão é a gente saber, né?
E assim, essas resoluções que a gente fica, tá engessado, mas elas servem para proteger a sociedade dos maus profissionais médicos, inclusive. Sim. Então, assim, a gente diz, ficou muito tempo, mas, assim, infelizmente a gente consegue ver essas coisas, né? Esse especialista em estética que vai e coloca o corticoide. E eu recebi semana passada uma paciente com uma baciloscopia positiva para hanseníase, recebi com os alunos lá no bairro de Fátima, e ela disse que a dermatologista que atendeu ela disse que não, que ela estava questionando aquela baciloscopia, ele pediu um novo exame, porque ela examinou a paciente com, ela acha que foi o dermatoscópio, né? Sim. E disse que não era. Eu falei, mas desde quando o exame dermatoscópico diz o que é hanseníase ou não? Ela fez o teste de sensibilidade para saber se estava com perda de sensibilidade. Uma paciente com mancha anestésica, não precisaria nem... Então, assim, a paciente ainda estava me questionando, até porque eles não querem aceitar também o diagnóstico, né? Sim, logicamente. Então, mas eles assim... Às vezes vão atrás da pessoa que diz o que ela quer. Que ela quer ouvir, exatamente. Então, até procurei, eventualmente acha, né? Eventualmente acha. E eu queria começar a falar sobre outro assunto aqui, a história da selfie. Ela era proibida, a selfie, antes? Pelo que eu estava entendendo, era proibido. Fazer selfie dentro do hospital. Nada. Qualquer tipo de selfie era proibido. Né? Nada. Você não podia mostrar o seu ambiente de trabalho. Pois é, a selfie já foi no Oscar, já tão famoso. Né? Parece que é a coisa mais normal do mundo. É um negócio... Assim, eu acho que, por exemplo, como ela falou, tem algumas coisas que são interessantes que vêm para nos proteger, mas também tinham outras que, tanto que eles melhoraram isso aqui, né? E eles ouviram os médicos antes de conseguir. Tanto que se a gente for observar, teve uma pesquisa, né? Que eles ouviram. Eu respondi, inclusive, 20 pesquisa. E tantas mil sugestões. Sim. E assim, se a gente for parar para pensar, é como eu falei que a gente fazia se fazendo de doida. Quem nunca fez selfie no ambiente de trabalho, né? Então, assim, a gente fazia e de repente eles foram ver que essas coisas estavam sendo práticas que aconteciam, mas que não feriam em momento nenhum o bem-estar do paciente. A gente não estava infringindo em nenhum momento, né? E uma outra coisa que fala aqui também, que a gente não podia ser investidor. Como assim investidor? Investidor em alguma coisa da área médica. A gente não podia se juntar e ser investidor. E isso aí até saiu também, porque como assim? O médico não pode ser investidor, então existe, agora ele vai ser o quê? Sendo que fica só sendo o médico, aquela coisa congelada. O médico, você não pode investir. Não existe sobre o médico aquela história da sacerdócio, né? De que o médico não pode visar o lucro nunca, né? Sempre existiu, né? E tem se desfeito, na minha opinião, tem se desfeito. Tem mais. Essa impressão do médico sacerdote, né? Ele é um profissional liberal ou autônomo que precisa de rodar um negócio, né? Sabe? Ele tem um business. Sabe, é o nosso guru de macroeconomia. Ele tem um business para rodar. Uma das coisas que eu gostei, e que eu gostei, assim, entre aspas, foi um gostei meio... Eu não acredito que eles colocaram isso aqui. Quando eu li... Tu duvidou que estava lendo? Eu não acredito que eles colocaram isso aqui. Que é sobre... por exemplo, você comprou um equipamento e só tem o seu na cidade. Não pode botar exclusividade. Exclusividade. Não pode. Não pode. É interessante, mesmo sendo verdade. Mesmo sendo verdadeiro. Esse aqui é o dolorido, porque assim, você investiu. Justamente. E você investiu. Né? Só tem você. E você não pode dizer que só tem você. Porque, teoricamente, isso impulsiona... Eles chamam de marketing predatório, né? Desrespeitoso, é uma concorrência desleal. É a concorrência desleal propriamente dita. Quando você diz, olha, só eu tenho, você não tem, você não tem, você não tem. I'm so sorry, pacientes para mim. Eu vivo dizendo que o ultrassom que eu faço é um dos únicos da cidade. Não pode. Não pode, porque não é o único. Não é um. É um dos únicos. Eu tenho vários que só eu faço, eu também não posso fazer propaganda. Entendeu? E não posso fazer propaganda. Esse é um problema. Um problema que eu acho. Que, por exemplo, se você faz um procedimento único, aí seria propaganda, porque seria procedimento. Se você faz um procedimento único, ou tem um negócio na sua clínica que só tem você não pode contar para ninguém. Só pode contar assim sem falar. Só entre os colegas. Só entre os colegas. Só nas mesas de bar, principalmente de café. Para quem... A gente já estava conversando. Tem especialidades que tem demanda espontânea. As especialidades ligadas à estética têm demanda espontânea. Você faz uma boa propaganda no Instagram, gera demanda espontânea, as pessoas criam, mas tem especialidade que não. Por exemplo, se a pessoa é urologista, ela vai ter muito mais demanda dos colegas, de caminhamento do que uma demanda espontânea. O urologista no Instagram a gente gera pouca demanda espontânea. É especialista, mas a gente usa o hospital. Mas isso vai já se resolver, que você é o João Paulo do Rádio Treta, todo mundo vai saber. Famosinho.
Mas eu me assustei quando eu vi isso. Mas será se eles... Qual foi a ideia deles? Eu entendi que eles queriam preservar a concorrência desleal. Sim. Mas para especialidades ligadas à estética, com alto investimento, será se não podia abrir uma brecha? Exato, mas deixa eu te dizer, isso aí já é uma vitória, porque antes a gente não podia nem dizer que tinha aparelho. Pois é. Nem falar o aparelho. Só conta que tem, né? Mas olha, mas eu não vou contar que é o único. Então vamos primeiro ficar felizes com as pequenas vitórias, né? Claro, de repente. Olha, isso aqui, meu filho, já foi um pulo já gigantesco. E Sábio falou agora de... o Sábio falou agora de concorrência desleal, e a resolução, em vários momentos da resolução, ela fala alguma coisa e ela fala, não pode ter característica de sensacionalismo e nem de concorrência desleal. E ela até cita, né, o que é cada uma dessas coisas, sensacionalismo e concorrência desleal. Sensacionalismo eu acho um negócio bem amplo, né? O que é sensacionalismo? Né? Assim, é meio vago, sei lá. Super vago. É vago o que é, mas ele cita diretamente o que é, o que podia ser considerado sensacionalismo. Por exemplo, como é que é? Divulgar, o que tu tá falando, é divulgar procedimento, objetivo de enaltecer e priorizar a atuação como médico, né? Dizer que a pessoa só tem isso, né? Utilizar veículos de comunicação para divulgar abordagem ou técnica que não é reconhecida pelo CFM. Aí você já é charlatanismo. Exatamente. Se confunde com charlatanismo aí, tudo bem. O charlatanismo vai ter que ser outro podcast. Aí tu fala de apresentar público. Eu só não sei quem eu vou convidar para isso, né? É verdade. Treta. O que mais que ele considera sensacionalismo? Eu acho que sensacionalismo é você se vestir de Cher, de Lady Gaga. Você tá entendendo que eles colocaram aqui que você não pode fazer procedimento ao vivo? Não pode. Não, para público leigo. Para público leigo, Para público leigo não pode. Por exemplo, você fez uma live no Instagram, você não tem controle quem é que entra. Mas é uma live sem procedimento. Por exemplo, injetando, não. Não pode fazer. Não pode fazer. Porque isso aí foi uma febre há uns 2 anos atrás. O quê? Procedimento ao vivo. Não, uma febre. Atualmente atualmente ainda tem demais. Eu tô por fora, então. Procedimento ao vivo. Tem muito dermato que faz live. Com procedimento para o público em geral? Lives abertas, né? Lives abertas. Pois eu já vi até, eu vou dizer até o que foi que eu vi. Uma das áreas que eu estudando tração dermatológica, né? Todo mundo tem medo da glabela, né? Glabela é o terror. Pânico, é o terror. É o terror porque você vai injetar, vai entrar na artéria e vai... Aí existem 20 e tantos casos de cegueira mundiais fazendo a glabela. Aí colega fazendo uma live. Botar o que? Injetar o que? Ácido hialurônico na glabela ao vivo, pro cara mostrar que ele faz e não dá problema. Não me contaram. Isso é demais. Eu vi. Tem uma que outra que eu vi, tem um pessoal fazendo procedimento na face medial da coxa. Né, injetando coisa na face medial da coxa. Glúteo, panturrilha, tudo. E aí a face medial da coxa tem a safena magna que passa bem aqui na região. Safena magna, às vezes ela superficializa, ela fica assim, 2 milímetros da pele. Sim. Em algumas pessoas. Faz parte 20% da população é assim. Tanto faz, tanto fez. Procedimento ao vivo, injeção na face medial da perna, ao vivo. Aí eu percebi que diminuiu assim de uns 4 meses pra cá. Não sei se isso aqui teve alguma influência. Ou os burburinhos. Porque acho que quando eu pesquisei sobre a resolução, já tinha umas entrevistas sobre uma resolução que sairia desde de maio para junho. Olha, vai sair uma resolução nova sobre e eu acho que o pessoal deu uma segurada. Então veja bem o que eu estou fazendo. E ele fala também que é sensacionalismo manipular dado estatístico e científico para se beneficiar. Morro de medo. Cara, isso aqui é charlatanismo também, né? Também entra dentro do charlatanismo. Coisa. Entra dentro do charlatanismo, né? O que mais que ele fala aqui? Esse aqui eu acho muito interessante. Você veicular para o público em geral uma informação que cause intranquilidade, insegurança ou pânico. Eu acho isso engraçado, eu acho até engraçado. Porque o que é isso exatamente? Gente, na época da Covid, o povo ficava falando muito isso. Então, assim, e vai, daqui a, na Covid teve muito disso mesmo. 30 anos tem outra pandemia. Isso aqui vai estar super atual novamente, entendeu? Porque teve muito. Aí que chega os soros da imunidade, que entra o charlatanismo. Porque ele estava dizendo, seguinte, se tu tiver Covid, tu pode morrer. Então, tu bota o soro da imunidade aí. Vai dar uma levantada. Eu acho que nesse artigo aí, nessa parte aí, quando eu li, a primeira
coisa que eu pensei que fosse, a que ele se referisse, é assim, quando você está fazendo um determinado tipo de propaganda, às vezes um dos mecanismos de fazer propaganda é instilar medo, né? Sim. Imagina assim, olha, eu vou fazer uma propaganda porque... Hanseníase, né? Eu quero aumentar meus atendimentos de hanseníase. Você está tendo dormência na ponta dos dedos? A gente chama isso de tocar na dor do paciente. Pode ser hanseníase. Ele vai criar uma demanda gigantesca. Aí você gera uma demanda... Baseada na dor dele, né? Que a gente chama no marketing é a dor. Você atuar na dor para dar resolutividade. Sim. Né? É um jeito, uma programação neurolinguística para manipular a pessoa, né? Gera pânico, o cara diz, opa, eu tenho minha ponta do dedo até, eu vi a doutora falando ali na propaganda, começou a dar uma dormência. Já começa a dar até a dormência, né? Entendeu? Eu acho que foi isso que ele quis fazer. Sim, entendi. Gabi falou da dor, que é uma coisa, assim, importante também, né? Que quando a gente assiste a aulas de marketing médico e tal, eles falam nisso, e eles falam que a gente tem que dar resolução para isso. Só que aqui ele deixa claro que a gente não pode dizer assim, ei, vem até mim que eu resolvo. Eu vou resolver, né? Então, assim, mato no peito e faço manda para mim. Mi consultório, mis pacientes. Entendi. Então, eles focam isso muito nos cursos, né? Mas o CFM ainda acha que isso é sensacionalismo. Exatamente, que a gente não pode. Marque a sua consulta comigo. Agora. Que eu vou dar um jeito o dedo adormeceu. Lá garantia sou Joe. Lá garantia sou Joe. Faço isso direto. Não, brincadeira. Ele fala assim também que é sensacionalismo, usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora. Eu achei esse sedutora bem interessante. Representações visuais ou informações que induzem a precisão de garantia. De dizer que eu venho pra mim que eu garanto. Entendeu? Esse eu achei engraçado esse nome, sedutora. Eu achei isso aqui importante, que ele fala de garantia de resultados, porque era por isso que ele usava isso para proibir o antes e o depois. Sim. E hoje, não é que essa resolução aqui, ela vai liberar o antes e o depois. Ela está dizendo que você coloque o antes e depois, mas você com finalidade educativa. Não é para dizer assim, gente, eu fiz esse nariz aqui, ficou lindo, maravilhoso. Palmas eu vou para postar. Mim. Palmas para mim. Palmas para mim, eu vou postar. Que é o que não, né? E principalmente as outras áreas é assim, gente, ó, se você tem um nariz assim... polêmica aqui, Gabriel. Então, principalmente nas outras áreas, a gente vê, tem um nariz assim, eu transformo ele nesse aqui. Claro que tem a luz, tem tudo mais, né, lá no meio. Mas assim, é pra gente colocar que o que a gente pode fazer com aquilo ali, mas falar também das complicações, dos perigos, para deixar o paciente, assim, que o que eles querem é que seja uma finalidade educativa. E o que eles sugerem que nossos antes e depois tenham falando dos benefícios, mas também dos riscos. Sim, entendi. Então, assim, não é um antes e depois. E o que a gente também não pode esquecer de antes e depois, gente, é a assinatura do paciente, é o termo de consentimento livre esclarecido. Então, assim, tem que ter. Não adianta só eu ter um banco de dados, eu tenho um monte de coisa maravilhosa. Agora eu vou começar a postar. Não é assim. A gente tem que ter autorização. Isso no teu consultório, é engraçado, porque tem Instagrams que você abre que são só antes e depois. Tem, muitos. Não médicos. Assim, é incrível. Tu posta, tal pessoa é especialista em, vamos supor, em nariz. Aí, um monte de asa nasal. Tu olha o Instagram inteiro é assim. Não tem nenhum conteúdo de nada. Sim, nada de educativo, nada, informativo. É só especialista simplesmente antes e depois. Isso é pra tudo. Isso é predatório. Isso é predatório porque não é a realidade, né? Gente, assim, eu vou te ser muito sincera. A minha opinião em relação a isso. Assim, eu, Gabriela, vamos lá pra treta. Né? Ui, tava esperando isso. Na verdade, o que acontece? Principalmente pra mim na cirurgia plástica. Se tu pegar o meu Instagram, praticamente não tem... Aliás, não tem nenhuma foto de antes e depois de nenhum paciente. E assim, eu tenho vários colegas que postam e tudo, respeito. Cada um tem sua forma de trabalhar. Sim. Mas eu particularmente não gosto. Por quê? Porque, cara, dentro... são vários os pontos. Primeiro, dentro da cirurgia plástica, é impossível você dar o mesmo resultado. Isso aí é óbvio. Então, que tem de paciente que chega com foto de artista, que chega com foto de amiga. Pô, doutora, a senhora operou minha amiga, eu quero ver o corpo desse jeito. Doutora, a senhora operou minha barriga, eu quero ver a barriga desse jeito. Plástica deve ser uma loucura, amigo. Então, de tudo. Gordinha, magra, todo mundo quer estar igual. Né? Então, assim, eu não tenho como postar uma coisa dessa. Sim. Então, hoje, tem muitos colegas que fazem o quê? Postam paciente na mesa cirúrgica. Terminou a cirurgia, tá lá, a paciente toda pintada, molhada. Faz a coisinha lá do peitinho, aquele balançado do peito. Cara, eu preciso assistir mais isso. Olha o peito balançando duro.
o sombreado eu da não luz. vejo essas coisas. Não aparece no meu Instagram. O meu algoritmo não me mostra essas coisas. Olha, mas eu acredito sempre que elas estão me contando. Agora que a gente tá falando aqui, vai começar a aparecer aí. Vai ver. O celular tá ouvindo, né? Tá ouvindo essas coisas. Rapaz, Cara, então Gabi. assim, o que eu parto de mim? Pô, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou médica. Eu queria estar daquela forma? Sim. Não queria. Porque eu não sou um corpo. Sim. Quem tá ali é uma pessoa. Entendeu? Então, eu não faço isso. Eu, Gabriela, não faço isso. Por mais que eu não sei se exatamente assim o CRM ele vai dar essa apoiar, essa permissão, né? Eu acho assim que é demais. Sim. Tu tá entendendo? Mesmo Eu acho que é demais, que Entendi. é uma exposição muito grande. Sim. Então, assim, respeito quem faz, se tem um Ainda apoio mais, do CRM é ótimo. Mas assim, pra mim não dá. Não vai mudar. Tu não vai Assim, mudar essa conduta com essa resolução. E assim, é engraçado porque as pacientes cobram isso da gente. Elas falam o quê? Por Doutora, exemplo, não tem antes e depois do sexta. Eu fiz uma sériezinha agora, né? Café com Reparadora. Sim. Se chama no meu Instagram. E eu tinha uma paciente, a paciente foi vestida. Né? E aí teve um comentário no meu Instagram que uma pessoa falou: mas doutora, assim é muito fácil. Ela vem e fala de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas ela tá toda vestida. Ela eu queria digo, gente, ela ela queria ver como é que ficou. Ela queria ver como é que ficou. Aí eu disse, olha, eu não posso mostrar e tal, porque a paciente já tava de cinta e tudo, tinha um pós-operatório mais recente. Eu digo, gente, o que as pessoas esperam que a gente poste no Instagram, né? Elas estão acostumadas com sensacionalismo e acham vira uma coisa natural. E o oposto disso, elas estranham, talvez, né? Não sei. Na verdade, uma coisa que é um red flag, né? Quando você pega um negócio assim muito exagerado. Agora que elas mencionaram essa história de colocar uma paciente na mesa, aí a paciente está toda pintada. Gente, isso é muito feio. Isso é horroroso, eu não sei, cara. Eu não sei de quem foi que teve essa ideia maravilhosa de postar a paciente na mesa, mas isso é um negócio tão absurdo. Eu acho que o turning point todinho disso aí. Você lembra que viralizou um vídeo de uma médica que tinha feito uma lipo? Sim, não, foi uma abdominoplastia. Aí pegou, aquela que balançava assim a gordura. Ótimo. Aquilo ali foi, eu acho que foi um turning point disso aqui, entendeu? Alguém olhou e disse, não, peraí. Tá fora, passou do limite total aí. Perderam. E assim, aqui, eu lembro dela. Eu não entendi muito bem onde ele fala disso. Ele fala que vídeos, filmar cirurgias e tudo, só é permitido em parto com a autorização da paciente. Porque tem muitos pacientes que querem, né, aquilo. Muitas, sim. Porque assim, o que a gente tá vendo nessa área da Gabi, da cirurgia plástica, eles estão fazendo vídeos altamente, assim... expositivos, né? Expositivos. Assim, e assim, eu não posso falar bem manipulado, mas assim, qualidade, editados, assim, muito editados, que tem uma qualidade assim excelente. Sai o cirurgião parece um documentário, parece um documentário. Parece um documentário. Ele sai lá com a o dia da cirurgia. Daqui a pouco tá concorrendo ao Oscar. Tá concorrendo ao Oscar. E assim, vai ter o Oscar de documentário médico. É o efeito Grey's Anatomy. E assim, eu não entendi, mas eu acho que pelo que eu entendi dessa resolução, que isso aí realmente ficou uma dúvida, parece que isso aí ainda não vai ser permitido. Sim, sim. Porque, assim, é um negócio realmente... É um pouco absurdo, tá? Um pouco assim, eu amo minha área, eu amo o que eu faço e tudo, mas eu acho que a exposição tá demais. Tá demais, é um pouco demais, é um pouco over, né? Um pouco mais pesado, é um negócio mais... Assim, você botar um lábio, botar alguma coisa que você fez, você achou o resultado legal, mas pra pessoa entubada, numa mesa cirúrgica, um negócio assim, tá um pouco pesado, né? Então, assim, eu não sou a favor, não faço, não gosto. E por mais que eu seja cobrada por isso, porque tem pacientes que pedem, doutora, porque a senhora não bota. Eu já falei, tem no meu Instagram registro disso. Gente, eu não posto antes e depois. Não posto, não é meu, eu não gosto, não é da minha rotina, não é... Eu não me sinto bem. Sim. Entendeu? Mas você tem essa cobrança. Imagina. Existe essa cobrança. Tem. E a gente até comentou aqui rapidão sobre o negócio de você postar ou repostar coisa de paciente, né? Sim. Os pacientes gostam de marcar a gente, né? Quando eles gostam da gente, eles postam dizendo que você é o tal, que você... Geralmente elogiando, dizendo que você Felizmente. E isso não era permitido, né? Você repostar fotos que um paciente postou. O elogio do paciente é você. No geral, você não podia postar. Assim, todo mundo fazia, mas não era permitido, né? Isso aí. E então agora isso é uma prática corriqueira e acabou que ele absorveu
essa coisa como... Desde que... Aí ele faz uma observação. Desde que não seja de forma reiterada e sistemática. Quer dizer, você pagar uma influência para ficar postando para você, por exemplo. Né? Tudo tem limite, né? Se for uma coisa espontânea, ótimo, perfeito, né? A paciente botou, você reposta de forma espontânea. E ele diz mais, a partir do momento que você reposta, aquilo ali é considerado seu. Sim, então, isto, assim, você está assinando CRM, embaixo. E teria que ter o CRM e o você RQ tá junto. assinando. Não, e você está assinando embaixo daquilo ali, né? Sim. Então você tem. Assume a responsabilidade. Não adianta você dizer assim, mas não foi eu que falei isso. Sim. Quem falou foi ela, é verdade. Você repostou, então foi você que falou. Então, quando eu li isso aí, o grande problema do elogio é o seguinte: se o paciente te elogia, primeiro que elogio, a maioria dos elogios devia ser feito em privado, né? Como se você está fazendo um ponto de vista ético, se alguém te elogiou, você não vai dizer, olha, tá vendo fulano me falou de mim que eu era maravilhoso. Se não for o paciente, imagina na vida real. Sim. Você tá contando pro seu amigo, mulher, tu não acha quem foi que falou bem de mim? Não é um negócio esquisito? Não. É muito estranho. Fala mais geralmente quem fez mal, quem falou mal. É muito estranho. Então, o elogio genuíno, ele virou uma coisa meio rara. Né? Por isso todo mundo quer pegar o seu elogio e dizer, olha lá, colocar. Jogar. Elogio genuíno virou raro. Porque se tu paga a blogueira e a blogueira te elogia, e detalhe, parte dos elogios dessas coisas pagas não tem cara de propaganda. Não, parece que é uma coisa mesmo. Parece que é real, parece que é genuíno. Total. O cara contrata quase que um ator. Porque se você tá pagando a blogueira... É isso, né? Você pagou um ator pra te elogiar, mas todo mundo que olhar vai dizer, olha, ela deve ser paciente da doutora Tassiana mesmo. Olha aí, tá vendo? Ela até disse que o resultado ficou bom daquele nariz. Entende? Então eu acho que a linha tênue entre o elogio genuíno e o elogio pago é muito difícil. É muito difícil. Talvez um dia a gente diga assim, olha, vamos fazer um negócio dizendo assim, olha, se você postou no Instagram e era propaganda, tem que ter um selinho assim embaixo, propaganda. A próxima resolução vai ser assim. Não, mas vocês sabem, tem as grandes influências que botam public post, né? Tem isso aí. Justamente, elas colocam que é um public post. Pra então saber você já sabe. Você está sendo enganado, mas você está sabendo que está sendo enganado. Justamente. 500 mil pessoas Isso é a vida normal, JP. Isso é a vida real. Tá certo. E assim, a gente já falou um pouquinho das aparelhagens também, né? Da questão do Morpheus, do T1000. Que você não pode usar a aparelhagem, ainda mais quando ela não for aprovada pela Anvisa, né? Isso. E isso também para mim é um grande problema, porque aparelho para a Anvisa é difícil. A Anvisa não autoriza, ela é meio lenta para autorizar as coisas, né? A galera vai publicando as coisas. Para quem quer viver na ponta da cadeia é difícil mesmo, né? Né? Eu lembro que uma vez eu tenho a esposa do meu irmão é pediatra. E a gente estava discutindo sobre icterícia infantil. E ela dizendo que era um problema, porque o menino nasce ictérica e tem que ficar furando a criança para dosar a bilirrubina, né? Aí tem um aparelho que faz a estimativa da bilirrubina sem furar o bebê. Mas não é liberado pela Anvisa. Entendeu? Então ela diz, olha, eu queria colocar esse aparelho no meu consultório, é caro, eu ia comprar, mas só das mães que reclamam para mim que tem que furar o bebê, e às vezes icterícia tem que furar várias vezes ficar dosando quando não está melhorando. E repete, bebezinho RN com a veiazinha desse tamanho, mas o aparelho não era liberado pela Anvisa e ela nem podia comprar. Olha o rolo. E vocês, os aparelhos de vocês? Tem, dentro da plástica tem inúmeros. Dentro da plástica, inúmeros. Tem lasers que a gente usa no intraoperatório, tudo inúmeros que não são liberados, mas a galera usa. E divulga, né? E divulga. Pois é, mas é isso aí que separa, né? Porque é que nem aquele que chega lá do pêndulozinho, esse pêndulo aqui, ó. Ele lhe repele se você tem alergia e aproxima se você não tem. Então eu acho que é tipo esse aparelho. Tô falando desse aparelho que chega perto, eu digo, gente, deve ser o pêndulo. Agora uma pessoa que é correta tá dizendo, gente, eu tenho que esperar a liberação disso aqui. Pra eu poder usar, pra eu poder ter a tranquilidade de usar, entendeu? Então, assim, é isso aí que vai precisar ainda conter para separar. Exato. Eu acho que é um problema. Okay. A liberação pela Anvisa.
Porque é muito moroso. Demora muito. Demora demais. Para a especialidade de ponta de cadeia, como a especialidade ligada à estética, a gente piscou aqui e apareceu outro aparelho ali que faz melhor e tal. Com certeza, filho. Com certeza. Tá com fulano e fulano que não colocam no Instagram não especialista, entendeu? Só coloca médico. E uma coisa também que eu achei bem curiosa nessa resolução é que agora é permitido a gente botar valor das coisas. Assim, botar valor no nosso trabalho era uma coisa considerada deselegante pelos nossos pares, né? Pelos nossos colegas. A gente, meu Deus, esse colega botando quanto que ele faz para Era uma coisa meio assim. E era até antiético porque não era previsto dentro das resoluções anteriores. Agora a gente pode botar o valor da consulta, do procedimento, forma de pagamento, eu faço, ainda divide em 12 vezes sem juros, pode botar. Sem consórcio. Sem consórcio. Não, e sem venda casada. Não pode. Não porque venda casada venda casada é proibida pelo Código Consumidor também, né? Então, assim, é uma coisa que abrange até o Código Consumidor. Mas consórcio não pode. Parece pode dividir no cartão. Mas tinha consórcio para procedimento estético. Tinha, né? Não, quero te dizer que eu tenho paciente que me pede, Tassiana, por que tu não faz cirurgia? A gente vai pagando uns boletinhos e aí a gente pode fazer, sei lá, 3 botox por ano, mais o preenchimento. Eu falei, gente, vocês, como é que eu vou fazer? Elas me pedem, eu juro pra vocês. Então, assim, em vez de eu te pagar depois, eu queria te pagar antes. Deixar já pago, né? Anual. Não, e se faz uma anuidade. Elas me pedem. Tipo uma anuidade. Eu acho que tem várias estratégias financeiras para os pacientes que são recorrentes. Né? O que ele proíbe aí, ele fala exclusivamente de consórcio. Né? Consórcio para procedimento estético. Que é tipo, o consórcio é você juntar e depois usar. Os similares que ele diz é no sistema de cota e contemplação, né? Sim, que você junta, contempla, eu pago a mais, contempla, eles vão lá pagar a doutora agora. Sim. Entendeu? Mas não pode fazer. Eu acho que tem N forma de você parcelar para os seus pacientes que não podem pagar de uma vez, mas consórcio ficou também não não pode venda casada, menina, né? Olha o consórcio maravilhoso que eu fiz da rinoplastia. Mas é isso que existe. O interior daqui é... Existe. E também não pode fazer premiação, né? Tipo assim, eu dou um prêmio pra você se você fizer tal coisa comigo. Entendeu? Não pode venda casada e não pode assim, vamos fazer isso e você vai ganhar esse prêmio. Essa caneca aqui linda da Radiotreta você vai ganhar. Quando ele falou de premiação, tem um negócio que é você não pode fazer propaganda de premiação também. É isso. Que é o inverso. Exato. Que é o inverso, como assim? Doutor João Paulo, radiologista do ano. Não pode. O cirurgião do ano, o melhor. Não pode porque também. Antigamente, eu sou do interior, né? Então lá nós somos do interior. E lá do meu interior tinha só uma revista da cidade, né? E na época o pessoal pagava, eu lembro que era a bacatela de R$10 mil para aparecer na capa da revista. E era muito comum um médico aparecer. Médico sempre na capa da revista e tal. Aí tinha os prêmios anuais, né? Muitos prêmios ligados ao Lions Club, essas coisas. Olha, médico do ano, né? E coisas relacionadas. Olha, a pessoa que mais fez caridade, que mais ajudou a comunidade e tal. E a pessoa ia lá à frente da capa da revista, entendeu? Não, e uma coisa que tu falaste de caridade, eu achei curiosa até. Se você fizer consulta gratuita no seu consultório particular, você não pode divulgar. Sim. Em nenhum momento. Eu falei, gente... Então, se eu quisesse assim, porque eu tenho uma vontade, assim, vai que eu resolvo largar a UFMA, eu vou ficar atendendo uma vez por mês aqui no meu consultório de graça. Pra eu continuar fazendo minhas coisas aí pra galera. Eu não vou poder divulgar isso. Como é que vai poder fazer isso? E não divulgar, né? Como é que eu digo, gente... Como é que esses pacientes vão chegar... Eles acham que é propaganda desleal. Porque mas ele acha que junto que com o paciente que vem pela cortesia, digamos assim, ele já vai vir outros tantos que, olha, essa doutora é muito humanitária. Essa doutora é muito... Eles acham assim, que se você... o raciocínio deles muito provavelmente é esse. Olha, se a doutora resolveu atender 2 vezes por semana, 2 períodos por semana de graça, é porque ela ganha muito bem e ela consegue se bancar para ter 2 períodos de graça. E o colega do lado, ele não consegue fazer isso para se bancar. Aí a concorrência é desleal, entendeu? Porque você aguenta fazer 2 períodos de graça, mas o colega do lado não aguenta trabalhar. Ou de repente eu estou gastando menos e aí eu não preciso de tanta coisa, eu prefiro atender, mas não isso. De repente a pessoa não tem tantos consignados quanto eu. É difícil você fazer caridade, né? Aí já fica mais complicado.
não pode. Eu disse, gente do céu. Não pode. Em relação à propaganda também que tu falaste, continua assim. Eu sou Tassiana dermatologista, eu tô lá fazendo vinculada ao Sandal. Eu não posso. Não posso nenhuma empresa, nada. E assim, uma coisa que acontece muito na dermato, e que até lendo essa resolução assim, eu falei, gente, então quer dizer que continua, porque isso aí tá proibido. Tipo assim, falar sobre os produtos, né? Porque os pacientes pedem, fala dica de produto pro rosto. Sei lá, dicas de sabonete. Aí você pega e coloca lá 5 marcas de sabonete para pele oleosa, um exemplo. Sim. E não pode. Não eu pode não ser tô é isso, meu. Gente. Pois é, mas... Pelo amor de Deus, não pode. Então, Gabi, eu quero te dizer que o que eu li, eu entendi que não pode. Não pode. Mas eu quero ver quais são você entendeu certo. Não pode. Não pode. Então, se vincular a produtos alimentícios, de beleza, que sejam marcas, né? Sim, não pode, porque assim, teoricamente você não tem como... Busquem produtos que tenham ácido salicílico, ácido glicólico e tal. Agora eu não Mas posso. falar o nome do produto em si não vai poder ainda. E onde é que tem lá? E a marca pode? Tipo assim, Allergan. Não, já não pode, ó. Tralalá. Esse Allergan tá pagando alguma coisa pra gente aqui? Não pode. Queria eu, aqui, vamos botar bem que aqui pode tudo, desde que pague, entendeu? Mas a finalidade deles com essa proteção da marca é porque, assim, imagina que você disse que a marca X é a marca para peles oleosas. Top. Olha aqui no Instagram, Stories de hoje, essa marca maravilhosa para peles oleosas. Como é que eu sei que essa marca não está ali pagando para você? Sim, qual o conflito de interesses é grande, mas aí, tipo assim, aí já vem uma coisa. Por exemplo, eu falei de uma marca aqui de preenchedor e toxina. E a gente sabe, eu e ela, a gente sabe que existem marcas tops e existem marcas péssimas. Então, por exemplo, você vai fazer uma toxina, o cara vai te cobrar muito barato, pode saber que ele está usando toxina. Então, de qualidade. A quantidade que é preciso, né? Usa até um botox, mas usa ali 30 unidades. Negócio mais, Então, assim, tu vai ver... Te falei, eu chegar no meu consultório... Eu chegar no meu consultório e falar, olha, gente, aqui a gente usa tal marca de excelência, ele não pode. A marca em si tu não pode. Tu pode dizer. Tu pode falar pro paciente, tu não pode passar Sim, mas eu tenho... Dentro do consultório, dentro do consultório você pode comentar ele, que essa marca é boa, essa marca, mas não pode divulgar, né? Divulgar é fazer. No caso aqui, né, já, esse aqui, olha aqui, essa marca Actinha, Faclá, blá 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 blá. Não pode. Não pode, porque não tem como. Eu entendi. A questão tem pessoas e pessoas, né? Como é que você vai garantir que o cara não tá fazendo public post? Não, e assim, e a gente aqui na inocência, né? Porque eu te juro, isso aí eu não sabia. Eu digo, gente, e eu tô aqui na inocência fazendo isso aí de graça, entendeu? Public post grátis. Ainda correndo o risco de ser chamada a orelha pelo CRM. Tá podendo chegar uma coisa pra mim mesma, entendeu? Uma notificação. Gente, eu tava... Muitas coisas foram liberadas, mas ainda permanecem muitas coisas proibidas, né? Muitas coisas que são vedadas ao médico. Algumas são bem óbvias, a gente já comentou aqui, porque entra dentro do charlatanismo, como fazer propaganda enganosa, né? Divulgar um método ou uma técnica que não é reconhecida pela CFM, é charlatanismo. Conferir selo de qualidade, algum produto alimentício, foi o que a gente comentou, medicamento, equipamento, assim, olha, esse aqui é o produto, não pode. Por mais que seja genuinamente sem interesse financeiro, não pode. E garantia prometer bons resultados de tratamento, aquela história da garantia. Isso tudo ainda continua vedado ao médico, né? Então, a gente teve várias coisas que melhoraram, mas tem aquelas coisas que... Isso tudo entra dentro do quadro do charlatanismo mesmo, como a gente estava comentando. Mas é justo, né, gente? Porque também se liberar tudo isso aí também bagunça de uma vez, né? E o negócio desanda totalmente. E aí uma coisa também, tem muita coisa que não é proibida. E como é que o CFM, o CRM fiscaliza isso? Eita. Existe uma comissão lá dentro do CRM, né? Que diz como é que é? Existe alguma possibilidade de se regular isso? Assim, de regular existe, lógico, né? Mas de controlar isso, de se fiscalizar, existe alguma entidade dentro do CRM, do CFM, Tassiana? Então, no CRM, né, tem a CODAME, que é a Comissão de Assuntos de Divulgação Médica. E aí essa comissão, ela tem que fiscalizar por livre e espontânea demanda mesmo, né? Então ela tem que chegar lá,
vou lá nas redes sociais da Gabriela Valadão, vou lá olhar o que ela tem, o que ela está fazendo errado. Sim, então isso é uma coisa espontânea. Espontânea. E você pode fazer a denúncia. Tanto denúncia identificada como denúncia anônima. E não significa que você fazendo essa denúncia, o médico vai ter alguma coisa, mas ele vai ser chamado para prestar esclarecimentos. E aí, quando faz essa denúncia, você, assim, o principal ele assina tipo problema um termo de conduta, não, doutor, eu vou melhorar. Eu vou, né, exato, só que assim... Como é que chama? Termo acerto de conduta. Acerto de conduta. Mas você precisa, geralmente, ir várias vezes lá, né? Porque primeiro você vai lá prestar depoimento, aí você contrata um advogado, aí você vai fazer... Às vezes, isso aí você tem que fazer uma retratação e publicar em jornais, né? Tornar aquilo ali público. Tem vários níveis, então, né, de acordo com o que acontecer no inquérito, né? Porque vai ser aberto um inquérito e aí você vai ser julgado. Mas, assim, existe essa comissão. O que acontece é que realmente a gente não consegue fazer essa busca ativa, digamos assim, né? Chegar nas redes sociais dos médicos e fazer isso. E, assim, durante muito tempo, aqui em São Luís teve uma coisa que ficou meio engessada. Os médicos, mesmo do conselho, eles não conseguiam fazer muita coisa, né? Então, agora, as coisas estão mais atuantes, estão tentando melhorar muita coisa. Com nessa nova gestão que está começando agora. Eu já fui chamada uma vez no CRM, não fui chamada para intimação, eu fui chamada, vamos dizer que informalmente, né? Na época era o doutor Abdon presidente, e foi de uma postagem que eu fiz, gente, de treta, tá? Como assim? Vocês lembram de um concurso que teve de polícia, e aí eles começaram a pedir o laudo de hanseníase. E na época, eu nem estava aqui em São Luís, né? Eu estava fazendo intercâmbio, e quando eu voltei, era todo mundo louco atrás de mim, lá em Bacabal, na cidade que eu trabalhava. Tassiana, me dá, porque o laudo que eu recebi aqui não funcionou, porque a médica dermatologista não tinha RQE. E eles não aceitaram. Então, assim, foi o caos. Eles tiveram que postergar. Todo mundo que entregou sem RQE mandou devolver para entregar para um dermato com RQE. E aí eu falei, né, que... Gente, mas vocês não fazem ideia do tanto de gente que me procurou. Porque, tipo assim, eu cheguei aqui na hora do quintão, né? E aí eu coloquei, gente, dermatologista, tem que ter RQE, tem que fazer residência e tal. E aí o doutor Abdon me chamou com uma coisa lá do Story, tá? Imprimiram e mandaram pra lá. Eu até suspeito quem seja, porque quem faz isso é colega médico. Sim, e até suspeito. Quase sempre. Porque quem entende disso, né? E aí ele sabe que não é permitido ou que não é... mas isso é permitido, eu não fiz nada errado. Aí o doutor, não, mas eu queria que você me dissesse o que eu fiz errado. Ele, não, minha filha, mas você não fez nada errado, mas é porque a gente não deve falar essas coisas porque fere o colega médico, ele é colega e tal, muito político. Aí eu, não, tá bom. Eu digo, não, tá bom. Eu peguei, fiz um post no feed, explicando o que era RQE e tal, porque eu sou pitulante. Gente, o que eu fiz errado, por favor? Me digam, Biqui, o que eu fiz errado. Entendi. Então, assim, chato, um né? negócio... É o Abdon assim, querendo passar panos quentes, né? Aquela coisa entendeu? De passar o... Né? Então, assim, tu imaginas que o que é, no meu caso, eu fiquei super nervosa, meu Deus, eu tô sendo chamada no CRM. O que foi que eu fiz? Quando eu cheguei lá que eu vi isso, eu digo, gente, como assim? Mas assim, tudo bem, porque não foi instaurado um inquérito mesmo e tal, né? Foi só uma conversa. Tomar um cafezinho com o doutor. Ele não tinha o que... Eu não tava fazendo nada errado, né? Mas assim, faz parte da atuação do CRM, né? Só essas conversas informais também fazem parte da atuação. Sim, muita coisa do CRM. Fazem, às vezes é o aconselhamento, né? Mas assim, se fosse alguma coisa errada... Não, mas se for uma coisa errada, uma denúncia, não pode ser só uma conversa informal. Não, no seu caso... No meu caso, no seu caso, era só aconselhamento. Doutora, veja bem. É o seu colega médico, você tem que... Doutora, veja bem. E aí, nós estamos chegando para a reta final do nosso podcast. Eu queria fazer mais umas perguntinhas aqui. As mudanças foram muitas, foram bem significativas, né? Houve algum lobby das sociedades? A Gabriela falou agora que respondeu uma survey, uma pesquisa, né? Foi. Mas as sociedades se mobilizaram de dermato e de cirurgia para poder se influenciar nessa resolução. O TikTok patrocinou? Não foi patrocinado pelo TikTok. Não foi. Mas a SBCP sim. Né? A SBCP, na verdade, ela segurava um pouquinho também, da mesma forma, mas também teve uma pesquisa interna da SBCP para a gente poder ver se realmente o que a gente achava disso, qual era a opinião. Sim. E assim,
dentro da nossa especialidade, por dar cirurgia era ponto plástica, passivo de que precisava mudar bastante. Muito, né? muito. Então, porque a gente era muito engessado. E a gente também tinha muita denúncia, né? Dentro da cirurgia. Eu nunca fui chamada porque eu também nunca postei isso. Mas, assim, já conheço vários colegas que foram chamados por isso. Então, assim, a SBCP entrou a favor. Sim, né? entendi. Então ela estava lá em cima tentando, né, puxar a sardinha pro lado de vocês, né? Tava, sim. Porque pareceu que a SBD nitidamente também, pareceu né? que teve As gente entidades, aí. porque assim, o que acontece? A gente tá... a gente vê tantos não médicos falando eu faço, que parece que a gente que é o médico para fazer não sabe fazer. Então, assim, acaba que a gente está perdendo o mercado. E assim, as redes sociais, tem pouco tempo, né? Se a gente for pensar, de 2011 para cá, é pouco tempo, mas o tanto de mudança que teve de 2011 para cá em relação a mídias sociais, né? Sim. Então, assim, a gente precisa levar isso ao nosso favor. Antes, para a gente fazer uma propaganda, a gente tinha que ir lá na TV, no rádio, pagar caro para isso. Né? Hoje a gente pode fazer isso e se aproximar muito mais do paciente. Então as eu redes acho que é uma coisa... Elas são democratizadoras nesse sentido, né? Esse negócio de médico atrás de ônibus, médico... boa pergunta. É permitido em outdoor, atrás de ônibus. Essa história de médico em outdoor, pra mim, quando eu me formei, não existia isso. Médico em outdoor. Não, mas aí os nossos colegas orofaciais começaram, aí pronto. Médico em outdoor, cara, eu não via médico em outdoor 20 anos atrás, entendeu? Assim, e é uma coisa assim que as pacientes ficam, como tu mudou de clínica agora, tu tem que botar um outdoor bem que eu sei até o lugar, bem aqui no retorno, que é perto da clínica e tal. Eu digo, meu Deus do céu. Isso é uma coisa comum, né? Eu via isso muito em filmes hollywoodianos, né? Dos Estados Unidos. Filmes americanos, médicos sempre estavam lá nos outdoor. Eu achava estranho, aqui nunca tinha visto isso, né? Agora virou uma prática comum. Tá uma febre no interior. Não, no interior muito. No interior tem muito mais do que na... porque a gente tem, mas não tem tanto. Não tem tanto aqui em São Luís. Às vezes ainda me espanto quando eu olho atrás de ônibus. Eu ainda fico meio... Pois é, mas assim, aqui não fala nada disso. Eu acho que não entra dentro do... Se tiver dentro do... Se não tiver aqui, então pode. Dentro do nacionalismo, exclusividade, pode. Se tiver o CRM, o RQE, não sei o que, não sei o que. Não tem problema, na verdade não tem problema. Você pode comprar programa da rádio, você pode... Pode, isso. Não tem problema nenhum. Você pode comprar qualquer veículo, né? Desde que obedeça essas normas. No interior é uma febre. Não, sensacionalismo. Você entra, não vou dizer o nome da cidade. Daqui do Maranhão. Mas você entra nessa cidade aqui do Maranhão, aqui do interior, uma cidade relativamente grande. Eu contei. Eu contei. Assim, foi Bacabal. Eu pensei, porque nem tem médico nessa cidade, né? Eu contei. Na entrada da cidade. Ou foi Santa Cruz ou foi Bacabal. 12 médicos diferentes. 12 outdoors diferentes. Na entrada. Aí depois você entra, tem mais outdoors entre os negócios. Aqui tem um Paraíba, conte pra gente. Tem outdoor de cardiologia. Tem o outdoor do laser do vascular. Tem o outdoor de enfermeiro obstetra. Sim. Que faz acompanhamento. Enfermeiro especialista em estomaterapeuta, né? Especialista em feridas. Tem uma salada de outdoors, um atrás do outro. Eu acho isso bem impressionante, porque isso é uma coisa que é uma coisa recente, assim, digamos, relativamente recente. E eu acho que uma coisa que a gente estava comentando, a especialidade delas, que é relacionada à estética, ela tem alta conversibilidade. Né? Você consegue transformar parte da sua propaganda em paciente. Em paciente de verdade. Só que especialidades como cardiologia, será se compensa mesmo você fazer essa propaganda toda, entendeu? Não sei o quanto converte isso, porque os médicos não pensam nisso. Não pensam no grau de conversibilidade. A gente tem um egozinho bem grande, né? A gente gosta de se ver no outdoor. O cara gosta de fazer aquela pose e tal, sorrir, acha bonito. Mas você tem que pensar o quanto isso é conversível em pacientes. Já que não sei se é uma coisa interessante do ponto de vista mercadológico. Porque assim, veja só, uma coisa, mesmo no ambiente de dermato, de cirurgia plástica, quanto compensa para você colocar um outdoor? Quanto compensa? Quanto compensa? Eu vou colocar 4 outdoors na cidade. Como é que você vai... O que é que vai te dar de retorno? Como é que isso vai te gerar retorno? Eu vou ficar mais famosa. Ótimo. O quanto ficar mais famosa vai te dar mais pacientes.
como você vai mensurar isso aí? É e aí enrolou. Aí enrolou o meio de campo total, entendeu? Então, você olha, às vezes você só tem ônus e não tem bônus nas propagandas que você faz. Então, tem que escolher com muito carinho, entendeu? Pra não se expor de graça. Mas a gente está terminando aqui o nosso podcast, mas as redes sociais têm esse perfil de democratizar, né? Então, essa resolução, ela abarca muito disso aí, né? Que cada um pode fazer sua propaganda hoje em dia, né? Sim. Como a Tassiana estava falando, antigamente a gente ia aqui na televisão ou no jornal pagar. Dar uma entrevista. A capa da revista. Hoje não, todo mundo pode fazer seu Instagram e começar a se divulgar. Pode, deve, inclusive, a gente sugere que faça isso. Acho que é justo. Isso até estimula você a aprender outras ferramentas, né? Eu depois comecei, eu mexo. Gabriela, João, não vai ter nenhuma arte do podcast. Aí, João. Não vai, quem faz sou eu mesmo. E aí, profissionalizou, filha, profissionalizou. Eu comecei a mexer, aí eu fui estudar design, aí eu fui estudar como usar os aplicativos. Isso e abriu assim, justamente, tirou aquela coisa só da medicina, te abriu a cabeça para outras coisas. Então, para outros mercados. Esse nosso programa de hoje foi para dizer, olha, façam suas publicidades, façam suas propagandas, obedeçam à resolução, mas façam. E com o tempo você vai ficar melhor, né? Então você destrava e você vai especializando. Eu queria muito agradecer a presença da Gabriela e da Tassiana. Muito obrigado, Foram duas que toparam na hora. Eu acho que ela não sabia o risco que elas estavam correndo. Eu mandei esse link lá dizendo como é que era o podcast, entendeu? Então não foi por falta de aviso. Eu queria agradecer vocês foram. Eu que agradeço. Foi as primeiras vezes que vocês estão participando de podcast, não, tá terceira não, né? Não é a primeira pra vez. Mim é a primeira. Pois então agora que vocês façam os seus podcasts, me chamem. Isso aí, Me chamem. Muito obrigado, menino. Valeu, gente. Obrigada pelo convite. É isso aí, é a realidade, a treta faz parte da realidade. Eu gostei do nome, muito sugestivo. É um dia sem treta, parabéns um dia perdido, né, sabe? Obrigado, Valeu, gente. Até a próxima. Fechou. Até mais. Tchau.